eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vim aqui como um mensageiro e não vou voltar com a mensagem, não. Eu vou deixá-la e que o nosso bondoso Senhor possa falar abundantemente ao seu coração. Como Ele já tem falado de maneira intensa ao meu, Ele falará também ao seu coração. Por gentileza, abra sua Bíblia. No texto que eu farei uso para abordagem, está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 11. A versão bíblica que faço uso é um Almeida Revista e Corrigida. Acompanhe aí na sua Bíblia, de acordo com a versão que você possua. Esteja muito atento àquilo que Deus tem a dizer ao seu coração. Diz assim o texto: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé,
e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Tome seu assento, por gentileza, bendizendo sempre ao nome do Senhor. Aqueles também que estão nos acompanhando por essa live, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja extensiva a cada um de vocês. Um texto por demais conhecido. É bem provável que talvez 90% ou até mais, um percentual até maior do que esse, já tenha ouvido o relato sobre esse acontecimento na vida de Naamã. O texto nos apresenta uma série de personagens. O rei da Síria, o seu comandante, o seu general, a esposa de Naamã, uma moça que foi levada cativa, o rei de Israel, um mensageiro, um profeta, os servos do profeta, enfim, vários personagens compõem toda essa cena ora lida. Você já ouviu muito bem falar sobre a vida desse grande general. Um homem muito respeitado pela sua bravura, pela sua competência, pela sua capacidade. Ele houvera construído uma reputação. Ele se tornara conhecido, respeitado não somente na Síria, mas em todas as regiões circunvizinhas. E o autor do livro de Reis, ele é tão instrumentalizado por Deus, que ele começa afirmando que se a vitória fora dada à Síria pelas mãos de Naamã, quem deu foi Deus. Foi o Senhor. Embora Naamã tenha vencido, embora tenha conduzido com habilidade o seu exército, a vitória fora dada por Deus. Porque Deus está absolutamente no controle de tudo. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Por isso que você que entrou aqui nessa noite, tenha certeza, Deus está no controle de tudo na sua vida. Ele está comandando tudo. Não pensa que Deus está meio que atordoado, não. Ele está de olho, está no controle. Aquilo que você tem buscado, as orações que você tem apresentado a Ele, Ele tem ouvido o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Pense comigo, um homem muito respeitado, muito aplaudido, reverenciado, mas tinha algo que incomodava ele. Algo que tirava a sua paz, tirava o seu sossego. Debaixo daquela roupagem militar, diante de toda a reverência e respeito, debaixo de uma vestimenta nobre, estava um homem sangrando. Um homem que sangrava. A sua enfermidade que lhe acometera tirava a sua paz. Imagine a esposa de Naamã, como ela se sentia. Incômodo aquela situação. Quantas vezes talvez não era preciso fazer uma asepsia naquele local. É algo que roubava a paz. Isso era tão revoltante, trazia tanta indignação, que a conversa começou a se espalhar pelos corredores do palácio.
Era a coisa mais falada na casa de Naamã. A informação foi parar no ouvido de uma moça que viera de Israel. Uma moça longe de casa, longe da sua família, longe de tudo, longe de todos, mas que não se permitiu ser emudecida pela circunstância. Ela não se calou. Ela permitiu que o seu testemunho falasse bem alto. Ela permitiu ser instrumento do Senhor. E vendo aquela situação, é como que ela chama para si a responsabilidade. Não, eu não vou ficar em silêncio. Eu vou me manifestar. Eu vou dizer para esta mulher que lá em Samaria tem um profeta. E eu tenho certeza, não é um talvez seja, quem sabe será, não, é uma certeza. Que se ele estiver diante do profeta que está em Samaria, ele será curado da lepra. É um testemunho de alguém que tem convicção. A circunstância não vai lhe emudecer. Não se permita ser silenciado pelas problemáticas à sua volta. Deus te colocou onde te colocou para frutificar. Deus te colocou onde você está. Talvez não seja o lugar que você queria estar, mas seja testemunho de Deus, seja a boca de Deus onde você está, e o milagre vai acontecer na vida de muitas pessoas. Ela não se calou, ela disse: olha, minha senhora, eu vou te contar uma coisa. Se o meu senhor, o seu esposo, estiver diante do profeta que está em Samaria, ele será curado da lepra. A situação era tão lamentável, o caso era tão lamentável, que Naamã acata aquela ideia. Ele acata a ideia e disse: olha, ó rei, eu preciso ir até Samaria. Disse: não se preocupa não. Eu vou arrumar cartas, eu vou enviar carta ao rei de Israel, e as coisas vai ser resolvido de uma maneira bem diplomática, tranquilo. Fica à vontade, eu vou intervir e vou dar como que um intermediário nesse processo. Eu vou enviar carta. Se prepare aí, prepare uma comitiva. Naamã preparou uma comitiva, uma oferta, presentes, eram 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e mudas vestes. Ele prepara aquele presente, coloca na comitiva e sai da Síria e vai para Israel. Quando chega diante do rei, o rei está totalmente desalinhado. Porque se tem coisa que é lamentável, é se perceber pessoas que não têm sensibilidade à atmosfera espiritual. Não tem percepção, não tem sensibilidade. Deus está agindo de maneira sobrenatural, ele está olhando para um lado e para o outro, perdido, não entende nada. A ausência absoluta de percepção espiritual. Ele não entende nada. Nervoso estava, nervoso ficou, e se não bastasse, ele rasga a sua roupa. Limitado, impossibilitado, furioso, indignado, ele rasga as suas vestes. Aquela informação chega lá no ouvido do profeta que está em Samaria. A notícia chega. E mais uma vez nós vamos perceber alguém que está chamando para si a responsabilidade.
eu me atrevo a dizer que os leprosários da sociedade estariam desabitados se houvessem mais pessoas dispostas a testemunhar quem Deus é e manifestar o seu ministério profético. Os leprosários estariam desabitados se houvessem pessoas mais ousadas ainda e dizer: olha, eu sou testemunha real que Deus muda cenários. Eu já experimentei, esse Deus, Ele é poderoso, Ele mudou a minha vida, é isso na sua vida, é isso na sua casa. Você pode testemunhar daquilo que Deus tem feito por você. Eliseu disse: olha, rei, o que é isso? Que desespero é esse? Descontrolado. Faz o seguinte, manda esse homem vir até a minha casa. Naamã prepara de novo a sua comitiva ali e vai partir. Sai do palácio e vai para Samaria. Quando ele chega, a comitiva muito bem equipada, presentes, ouro, prata, muitas vestes. A comitiva para em frente à casa do profeta Eliseu. Lá de dentro, ele olha a comitiva parado em frente à sua casa. Lá dentro ele estava, lá dentro ficou. Sequer saiu lá fora. Chamou seu mensageiro e disse: olha, faz o seguinte, vai lá e diga para ele que mergulhe 7 vezes no Jordão e ele será purificado. Você pode imaginar a cara de Naamã? Você consegue imaginar a cara de Naamã? Alguém que sai de muito distante para falar com um profeta que ele não conhecia, e escuta uma mensagem de um mensageiro que ele também não conhecia. É tão complicado na vida de Naamã, que se você perceber, e eu creio que você percebeu, ele já vinha com todo um cerimonial previamente elaborado. Ele já tinha um ritual. Na cabeça dele, ele já concebeu uma ideia de como seria a cerimônia, como as coisas iriam acontecer do jeito que ele pensava. Mas e agora? Nada está acontecendo na maneira que ele havia pensado. O que fazer? Quando nada, absolutamente nada, está saindo do jeito que a gente pensava. Nada acontece da maneira que a gente premeditou, concebeu. Naamã estava muito acostumado a cerimonialidades, a ser reverenciado. Quando voltava das batalhas, ele era aplaudido. Por isso ele concebeu na cabeça um cerimonial de como seria todo o processo, como iria acontecer da maneira dele. Mas quando se chega diante do profeta, nada sai do jeito que ele pensava. Porque lá na Síria, quem comanda é Rimon. Em Israel, quem comanda é o Deus Todo-Poderoso. Ele muda, ele quebra aquele homem por dentro. Aquele homem é desconfigurado. Aquele homem se desintegra nas suas conclusões. Aquele homem é confrontado. Acostumado a dar ordem, com vestimentas belíssimas, com toda a indumentária militar, impressionava pela beleza, as patentes.
Mas ele estava sangrando por dentro, e ainda assim queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. E em Israel é diferente. Tudo vai acontecer exatamente do jeito que Deus quer. Ele desconstrói aquele homem por dentro. Deus, ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas, mas em muitos pontos nós precisamos ser desconstruídos. Alguns altares que nós erguemos dentro de nós mesmos, eles precisam se desmoronar para que apareça sempre o trono da adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aquele homem, ele fica despedaçado, angustiado, e a vontade que dá é fazer o quê? Ir embora. Ah não, aqui não vai dar certo esse negócio. Se não é do meu jeito, então eu vou embora. Ele bate o pé, ele reclama, ele fica furioso, aborrecido, e diz, não dá para ficar não, eu vou voltar para casa. Tomado pela fúria, alguém se aproxima dele e diz, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa ainda maior, você não faria? O que custa? Vamos lá no rio mergulhar. O Jordão fica logo ali. Eu quero dizer para você que na maioria das vezes as pessoas estão a poucos metros do seu milagre, mas por causa das inquietações e sentimento de orgulho, ele quer sair da geografia do milagre. Ele quer se ausentar da geografia do milagre. Ele está no lugar, ele está a poucos metros, onde Deus vai derramar sobre ele uma libertação total, plena, absoluta. Mas ele está inquieto, ele está aborrecido. Quando alguém se levanta e diz, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo maior, você não faria. Vamos lá, a gente vai contigo, a gente te acompanha. Por vezes Deus vai levantar pessoas que irão te redirecionar no propósito dele. Pessoas que te respeitem, pessoas que avaliem, vai aferir a sua dignidade, sabe da sua necessidade, sabe que Deus tem coisas grandes para você, e você vai perder essa bênção de bobeira, por causa de orgulho, de aborrecimento, de indignação. Você deseja sair estabanado, feito um louco por aí. Não saia, o teu milagre está às portas. Não saia do lugar onde Deus tem te colocado. Existe prosperidade de Deus para a sua vida, onde Ele tem te colocado. Naamã se permite a isso. Ele vai se preparar para sair de frente da casa do profeta e ir em direção ao Jordão. Mas ainda assim ele argumenta. As coisas ainda não estão totalmente resolvidas. Ele começa a questionar, mas profeta, lá em Damasco tem 2 rios, água limpa, puríssima. O Abana, o Farfá, são rios de água limpa. Por que a gente não vai lá? A cerimônia pode ser lá? Profeta, eu tenho uma oferta para você. Eu trouxe um presente para você. Ao invés de ser no Jordão, pode ser em Damasco? Não pode, tem que ser no Jordão. Profeta que reconhece a dignidade, profeta que tem sensibilidade e consciência de que Deus o chamou, ele não se vende, ele não retrocede,
Eliseu tinha convicção disso. Alguns tempos atrás, quando ele estava na cidade natal dele, a cidade de Abel-Meolá, arando terra, o profeta Elias passa e coloca o manto nos ombros dele. Quando o manto repousa sobre os ombros de Eliseu, ele está totalmente convicto de que Deus está chamando ele. Ele executa ali uma junta de bois, com a madeira que era utilizado, ele cozinha a carne e parte. Despede da sua família e parte junto com Elias. Ele sabe que a partir de agora quem vai cuidar dele é Deus. Ouro não vai comprar a dignidade do profeta. Prata não vai comprar a dignidade do profeta. Ele sabe quem lhe chamou. Vestes de tecido caríssimo não vai lhe impressionar, porque ele sabe que é Deus que cuida dele o tempo todo. Tem o Abana e o Farfá lá em Damasco. É rio de água limpa, pode ser lá? Não, não pode. É no Jordão. Mas a água não está tão limpa, profeta. Não, é no Jordão. Por vezes Deus usa algumas situações, a cenografia que Ele monta, Ele elabora, por vezes vai nos desagradar, vai nos trazer inquietação. A gente vai questionar às vezes, muitas das vezes até mesmo murmurar, o porquê não de outro jeito. Não, tudo será exatamente do jeito de Deus. E não da maneira que você pensou que seria. Eliseu queria passar, através da ação de Deus na vida dele, passar para Naamã um entendimento. Olha, você veio para ser reverenciado. Mas aqui em Israel a gente só reverencia o único Deus verdadeiro. Ele veio preparado para cerimônia. Não, não tem cerimônia não. Ah não, profeta, não vai ficar de pé não. Impor as mãos sobre mim, orar, falar com o seu Deus, ao meu respeito, vai ter isso? Não, não vai ter não. Vai, é no Jordão. Seu negócio é lá no Jordão. Ah, não tem como passar a mão sobre as feridas, ministraram a palavra de cura? Não tem não. Vai lá para o Jordão. Porque antes que chegue a bênção, Deus dá uma direção. Ele vem preocupado com honraria da maneira dele, mas Deus dá a ele uma direção. Vai lá no Jordão. O seu milagre está lá no Jordão. E aí o negócio dificulta. Porque a cerimônia vai requerer agora um desnudamento daquele homem. Ele vai entrar, mas não vai entrar com a sua roupagem, não. Não, ele não vai entrar assim. E tem algo mais difícil do que admitir as nossas misérias. Tem algo mais vergonhoso do que admitir as nossas limitações. Tem algo mais difícil do que isso? Tirar toda essa roupagem que impressiona, para que muitos vejam que debaixo tem uma pele que sangra. Essa roupa precisa sair. Em Israel, essa roupa precisa sair. É preciso uma revelação daquilo que está na interioridade. O que nos é exterior não impressiona Deus. Deus não se deixa impressionar com as nossas performances.
Quão elaborado é a nossa cerimônia cultica. Não, ele não se impressiona com isso. Ele está vendo lá dentro. Lá dentro, é lá dentro. É a adoração verdadeira que brota da alma. Alguém que reconhece Deus na sua santidade, na sua glória, no seu poder e na sua autoridade. Naamã tira aquela roupagem toda e vai mergulhar, conforme o profeta houvera recomendado. Não é 2 vezes não, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. São 7. 7 é o nível de resistência. Por vezes nós queremos questionar o jeito de Deus trabalhar. Mas por vezes nós estamos resistentes à ação de Deus na nossa vida. Por vezes se fecha, se enclausura e não se permite a penetração daquilo que é a ação de Deus. Se fecha e se torna insensível, impenetrável. Tudo que se fala não adianta. Tudo que se fala não provoca nenhuma reação. Deixe que a graça do Senhor possa fluir abundantemente sobre a sua vida, para que haja uma restauração plena, uma restauração completa, e mais uma vez o nome do Deus de Israel vai ser exaltado. Esta quinta-feira eu vim aqui nesta noite, como instrumento do Senhor, para ministrar sobre a sua vida uma palavra de restauração, uma palavra de renovo espiritual, algo que lhe traga a vivacidade espiritual, algo que lhe impulsione de novo, algo que restaure, restabeleça esse homem, essa mulher de Deus que está dentro de você, tem chamada para o ministério profundo e por vezes tem sido estacionado por causa de questionamentos. É noite de restauração de Deus. Naamã foi até o Jordão, ele vai imergir naquelas águas, as águas não estão limpas, não estão como ele queria, mas ele mergulha. E quando é a 7ª imersão, quando ele volta, cadê as feridas? Foram embora. Nas águas sujas do Jordão foram-se embora as feridas. E agora sai com a pele limpa, pele restaurada. É quinta-feira de renovo para as nossas vidas. Deus quer tirar tudo aquilo que nos incomoda, que às vezes causa algum constrangimento, mas antes que tudo isso aconteça, Ele nos prepara para o confronto. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser norteado, reorientado, é preciso equilíbrio, porque mais uma vez Deus dará demonstração do seu poder e da sua autoridade. Quando Naamã sai do Rio Jordão, ele está completamente restaurado, não somente na sua situação física, mas ele também está indo embora para Damasco de alma lavada. Está indo para Damasco, mas está indo um novo homem. E ele tem uma sensibilidade que impressiona. E disse, vou voltar lá na casa do profeta. A profeta não quer nenhuma oferta, não quero nada disso. Mas o seguinte, tem como eu levar um pouquinho de terra aqui de Israel? Essa é a terra do Deus que me curou. A terra do Deus que me restaurou. Quando eu chegar lá na Síria novamente, chegar lá em Damasco, quando eu entrar com o rei, meu Senhor, no templo de Rimon, ele precisa fazer a cerimônia dele. Eu vou estar lá, mas o meu coração vai estar conectado com Deus de Israel. A partir de hoje eu não adoro mais a Rimon.
A partir de hoje eu não reverencio mais a Rimon. O meu Deus é o Deus que curou, é o Deus de Israel, é o Deus que restaurou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.